Olá, sejam muito bem-vindos ao 21º episódio do Mulher Mais Podcast, porque a experiência é a nossa melhor essência, né? Acho que para todo mundo experiência é o que vale. Gente, a pauta de hoje vai ser maravilhosa, porque eu estou trazendo uma expert num assunto que eu acho que interessa para muita gente. Né? E como eu sempre falo, às vezes não é pra gente, mas você sempre conhece alguém que está precisando escutar de uma palavra para saber identificar um problema X, ou ter uma dica, uma ideia, né? Que possa ajudar alguém. Inclusive, esse podcast foi feito com justamente com essa ideia de poder levar para o próximo, ajudar alguém ou complementar na sua vida também, né? E a nossa convidada de hoje é a psicóloga doutora Tiara Fernandes. Mas antes dela falar, eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixar seu like aqui, compartilhar esse conteúdo, que eu acho que maravilhoso, todos os nossos que a gente tem feito por aqui, e se inscrever no meu canal, né? Não custa nada, gente. Dá o like aí, porque o YouTube vai entregar melhor esses conteúdos muito importantes. Voltando, doutora Tiara. Vamos lá, Tudo bom, doutora Tiara? Tô ótima, graças a Deus. Que prazer tê-la aqui. Que bom, o prazer é meu, assim, eu fico super contente de poder falar e poder agregar algum tipo de conhecimento aí para sua audiência. Ai, que bom, porque eu acho que eu estava em busca desse tipo de assunto que a gente vai tratar aqui, que na verdade hoje nós vamos falar, a pauta é sobre o relacionamento abusivo, gente. E às vezes ou falta coragem para trazer esse tipo de... Quer dizer, essa pauta hoje ela está mais comum, mas eu acho que interessa muito para encorajar algumas mulheres que ainda não tiveram coragem de sair do casulo e viver a vida que elas merecem. Eu acredito assim que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento mesmo de que vivem um relacionamento abusivo, porque a nossa sociedade, de uma forma geral, contextualizando mais a questão do homem, né, apesar que a gente sabe que também há mulheres abusivas, mas Sim. assim, a questão sociocultural traz uma frequência maior, né, no homem, né, o homem como abusador. Então assim, a gente acaba vendo algumas questões que parecem corriqueiras, parecem normais, como ele só tem ciúme, ele só quer cuidar de mim, ele só faz o meu bem. Então assim, a gente vê falas, né, que são recorrentes de funções de cuidado como se fossem realmente de cuidado, quando na verdade se trata de uma abusividade. Eu falo que os abusos começam com falas de afeto e que a gente precisa se tocar para a gente, que ninguém chega dando tapa na cara de ninguém, né, Com Mariana? certeza, com certeza. E as pessoas acham que é lindo o tal dos ciúmes, né? Pois é. Porque no início da relação, ai que lindo, né? Ele tem ciúmes. E na verdade, dependendo de como esse ciúme chega, ele chega num grau ou só de brincadeira ou num grau muito maior ainda. Eu falo que às vezes assim, a gente tem que parar de romantizar o relacionamento abusivo, né? Porque é isso muito socioculturalmente mesmo que a gente faz, né? Ele cuida de mim. Na verdade, ele não quer que você saia com X roupa, por exemplo, né? Na verdade, ele quer controlar essa mulher. Então, passa dessa necessidade masculina do controle desse universo feminino e que a gente vê pela história da mulher, né? Isso sempre aconteceu. O controle do homem em cima da mulher. E é interessante porque eu estava até falando para você, né, que eu faço algumas palestras na linha de base, né, nas escolas. Antes disso, deixa eu falar o currículo aqui da doutora Tiara, porque ele realmente eu acho que é de muito interesse para todos vocês, até para conhecerem ela um pouquinho, que eu acho que é de uma credibilidade muito grande. Quando eu falo para vocês que são expertos nos assuntos, é porque realmente são. A doutora Tiara Fernandes, ela é psicóloga, mãe, escrivã de polícia, autora de livro Ensina-me a Ser Mãe, formada em Direito e Psicologia, e como psicóloga, né, ampliou seus estudos na França ao trabalhar o desenvolvimento humano na maternidade. Trabalhou com grupos de apoio, vítimas e autores de violência doméstica em fóruns. Então, uma das suas
Gente, me faltou a palavra. Você seguiu muito na psicologia para a maternidade também, né? Eu falo do universo feminino, né? Da mulher, porque assim, a gente percebe, e a gente conversou também, assim, um pouco depois a gente vai ampliar um pouquinho mais esse estudo, de que tudo ali está na autoestima, né? A autoestima, ela é a espinha dorsal dos nossos comportamentos, né? E é muito interessante porque a questão dos relacionamentos, a gente vai falar sobre a abusividade, mas sempre compreendendo que a abusividade, ela pode estar em vários contextos, né? Sim. Ela não está só no contexto amoroso. Na verdade, a gente reinventa coisas da nossa infância nos nossos relacionamentos amorosos. Então, assim, a gente tem que perceber que a abusividade, ela pode estar na família, né? Ela pode estar ali naquele contexto de início de vida, né? Como também ela pode estar, como na alienação parental, por exemplo, que acontece. Então, assim, a gente sabe que ela está ali na família, ela está também nos nossos contextos sociais, então a gente percebe no foco de desenvolvimento humano, por exemplo, a adolescência, é um foco de descoberta do eu, né? Sim. Então, assim, a gente sabe também que ali as adolescentes hoje, eu até estava vendo um outro podcast falando com uma promotora, né, de justiça, explicando como que estava em São Paulo. Mas a gente não precisa fugir para São Paulo, aqui em Brasília também. Então, assim, de como hoje as adolescentes vivem relacionamentos abusivos. Talvez por não identificarem que estão num relacionamento abusivo. De achar bonito o namorado e todo dia na escola para controlar. Mas normalmente é difícil a pessoa ela saber que ela está numa relação abusiva, né? Muitas vezes, porque assim, como a abusividade pode começar no primeiro contexto, que é a da família, eu aprendo que se relacionar é assim. Eu vejo uma forma de me relacionar, eu não consigo ampliar a minha visão de perceber que às vezes aquela forma de relacionar não era sadia. Não era sadia talvez para os meus pais, para o contexto em que eu vivia, e aí eu repito isso numa relação amorosa, talvez uma substituição de afeto, que você vai e vem fazendo, né, para a fase adulta. Então a gente sabe que a autoestima ela se constrói ali na infância, na adolescência, mas ela é dinâmica. A gente não pode acreditar que a autoestima ela é estática. Como muitas vezes a pessoa fica num relacionamento abusivo e permanece nele como se ela não tivesse como ser resgatada daquilo, né? Como se ela merecesse aquele sofrimento, aquela vida, aquele tipo de relação. Então, assim, nos fóruns, por exemplo, a gente precisa desneurotizar as mulheres, na verdade, porque elas acreditam muitas vezes que aquilo é o tipo de relação. Que elas são merecedoras. E que só existe aquele tipo de relação no contexto em que ela vive, né? E a gente também não tem que se ater a achar que a violência, por exemplo, ela só está em uma classe social. A violência ela é multifatorial e ela está em todas as classes sociais. Relacionamentos abusivos, ela vem de qualquer casta social, né? E às vezes a gente acha que assim, não, eu tenho estudo, eu não vou sofrer, né? Eu tenho dinheiro, eu não vou sofrer. Só que não acontece assim, né? Você pode ter todo o status de beleza, de riqueza e mesmo assim viver um relacionamento abusivo e ter a sua autoestima tolhida. Olha que incrível, tá vendo? Mas é bem complexo, né? Porque tem assim, quando você está lá, né? Até você tomar essa consciência toda e você vai vivendo. Com certeza. Né? Você vai vivendo e vai achando que isso é normal, né? Para muitas mulheres, né? Sim, a gente se acostuma com tudo, né? Eu falo que e até cria uma dependência também, né? Sim, você às vezes se torna codependente, né? E a gente fala assim, esse codependente é o quê? Eu tenho aquela necessidade também de querer salvar aquele parceiro. Ou na minha cabeça, eu acredito que vou fazê-lo, né? E não acontece, sempre, né? Se acha, né, que a gente tem o poder de mudar alguém. Sim, não. Assim, eu falo que, até por exemplo, quando a gente fala em terapia, né? Às vezes eu atendo só mulheres, né? Porque eu me especializei mais no mundo feminino mesmo. A gente percebe que assim, as mulheres muitas vezes querem levar os maridos para terapia, né? Quando na verdade, né, a gente primeiro precisa construir uma base sólida de autoestima mesmo, para que a gente possa identificar se o relacionamento que a gente vive é saudável, se o relacionamento que a gente vive pode se tornar saudável, ou se o relacionamento que a gente vive não vive, que a gente está sobrevivendo nele. Sim. Então, existem grandes diferenças. Por isso que, assim, tem um liame muito curto entre a abusividade e violência doméstica.
Sim. Não é a mesma coisa, né? Eu posso ter um relacionamento abusivo com manipulação, às vezes, e que é invisível aos olhos ali, e eu posso ter a violência doméstica, né? Com a violência física, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência, né, moral e a violência psicológica. São esses os tipos? São Repete de novo, vamos ver. Vamos lá. A violência doméstica, ela tem 5 tipos. E muitas vezes, assim, quando a pessoa ela não sofre uma violência física, ela não consegue perceber que está sofrendo uma violência, né? Sim. A violência psicológica está muito ligada às questões emocionais. Eu acabo com a autoestima, eu quebro os pilares da autoestima, né? E tem até um autor muito bacana, que é o Nathaniel Bryan, né? Que ele fala sobre os 6 pilares da autoestima. Então, assim, no relacionamento abusivo, a gente vê todos esses pilares sendo destruídos. Então, como é que essa mulher se sustenta? Como é que essa mulher sai de um relacionamento abusivo se ela não tem nenhum pilar para conseguir tirar ela de lá? Então, assim, tem essa parte da violência psicológica que eu acho que é aquela que parece invisível, mas é a mais nociva, porque você não vê marcas, mas elas deixam marcas. Deixam marcas. É até aquela coisa da palavra, né? Quem fala não sente, mas quem escuta é pro resto da vida. Com certeza, porque você não esquece. se você escuta sistematicamente que você não vale nada, que você tá gorda, que você tá feia, que, nossa, ele é o salvador da sua vida, como é que você pode ter autoaceitação, que é um dos pilares? Então, como é que eu vou me aceitar se eu não consigo me ver dessa forma, se eu não consigo me ver como uma pessoa de valor? Então, assim, isso é o que a violência psicológica faz com a mulher, né? Por isso que muitas vezes a gente fala, mas gente, ela não tá vendo. Mas isso já é considerado uma violência. Isso já é considerado uma violência. Uma violência. Mas, assim, mas para a mulher provar isso daí é muito mais difícil, né? Você sabe que, assim, hoje, eu acredito até que nem tanto, né? Porque você percebe, assim, que hoje a parte psicológica, inclusive, ela é somatizada, né, no corpo. Então, muitas vezes, quando a gente tem dores localizadas no corpo, dermatites, atópica, então, assim, a gente tem várias coisas que produzem no corpo também essa sensação. Fora, assim, as doenças psíquicas que você, às vezes, vai ter que usar de uma medicação, você vai ter que fazer um uso controlado de medicação, você vai ter um psiquiatra que te acompanha. Então, assim, eu não acho que hoje é tão invisível assim. Eu acho que hoje a gente com essa pandemia, principalmente, a gente teve acentuou, né, nos consultórios a procura pelo acompanhamento psicológico, porque a gente se viu o quê? Casais vivendo, né, junto, dentro de casa, 24 horas. Você com foi você, o maior né? índice, né? Foi o maior índice de separação, de divórcios. Né? Porque eu tive que conviver primeiro, eu tive que conviver comigo mesma, né? E eu tive que conviver com esse outro. Né? Então, assim, é uma relação que teve muitos impactos durante a pandemia. Então, assim, eu teve um aumento muito grande por conta de ansiedade, né? Vários outros, né, poréns. Mas, assim, hoje eu vejo que a violência psicológica, ela já consegue ser mais palpável do que talvez antes, né? Sim. Mas a fala, né, a gente percebe também a evolução, né, que essa mulher acaba sofrendo, né, essa autoestima dela. Mas a gente também tem a violência moral, né, as difamações constantes, né? Então, assim, olha, se você sair com essa roupa, você vai parecer o quê? Uma piranha, né? A gente tem que falar os nomes, são esses os nomes, tem que né? falar, pode falar. Assim, não tem como a gente, às vezes, eu falo que é o realce, né? Elemento de realce, às vezes, porque não tem outras falas. São essas as falas características das mulheres que chegam aos fóruns, né? Então, assim, como que essa violência moral, ela também acontece? Com difamação, com calúnia, né? E a mulher já deveria se precaver lá nesse início. Eu acredito assim, que na verdade... Ou ela tem que esperar o negócio chegar... Não, Deus me livre, né? Eu falo que ninguém chega, né? Ninguém chega já batendo na cara de ninguém, né? Ninguém. Eu preciso primeiro conquistar a sua confiança para que depois eu possa te segregar. Então, assim, eu sou fantástico para você. Então, você não precisa dessa sua amiga. Mas quem tem que decidir se precisa ou não dessa amiga é você. Não é ele. Então, assim, a gente começa ali dessa segregação, né? Eu retiro essa rede de apoio dessa mulher, porque ela está só comigo. Como que ela vai sair dessa relação se ela não afasta da família, afasta dos amigos, filhos, tudo. Exatamente, né? Assim, pode acontecer em vários níveis, né? Sim. Então, assim, tem a violência também patrimonial, né? Que a gente fala na violência doméstica, que eu pego e digo, não, olha aí, esse celular, eu quebro o seu celular.
porque eu tô nervoso, porque você me deixou nervoso, né? Porque também tem essa característica muito incutida, eles invertem as coisas, né? A culpa é sua dele fazer isso, né? A culpa é sua dele sentir ciúmes. A culpa é sua dele ter quebrado seu celular. E não funciona assim. Fora a violência sexual, né? Eu acho que eu posso ter controle desse corpo, esse corpo me pertence. Quando casais, muito característico assim no casamento, né? Não, engraçado que a gente acha que isso é coisa do passado, mas existe hoje. Só que não é, né? Esse pensamento do domínio. E eu falo que esse pensamento do domínio masculino sobre o feminino é o que a gente faz na linha de base lá nas palestras com adolescentes. O quê? Dignidade feminina, questões de gênero. Por que a mulher foi colocada, às vezes, num patamar de maior vulnerabilidade? Por que existe essa maior vulnerabilidade, talvez, no feminino, né? Por que a fala da mulher é muito descredibilizada? Então, assim, a gente precisa rever algumas coisas. E é interessante que eu estava até lendo um livro que fala A Jornada da Heroína. E a autora vem explicando que a gente, durante muito tempo, a gente entrou muito nesse mundo masculino. Sim. E a gente queria, assim, ou eu sou muito bem sucedida, assim, eu sou a mulher, né? Pra quê? Pra eu poder mostrar pra esse homem, pode bater aqui e me dar os parabéns, né? Eu me coloco nessa posição, entendeu? Do mundo masculino. É a prova, né? Eu sou a prova viva de que eu tenho sucesso e tudo. Ou eu sou dependente, como se existisse só essas duas coisas. E a gente tem que buscar o equilíbrio do nosso mundo feminino, né? Eu tenho lá a minha maternidade, eu tenho o exercício dessa maternidade, como o pai tem o exercício dele da paternidade, mas assim, a gente não se colocar num lugar que eu estou em constante disputa com aquele outro. Eu não estou em disputa, eu quero meu espaço. E o meu espaço pode ser o equilíbrio das coisas para eu me sentir bem com o meu elemento feminino. Porque aí depois eu vou ter que buscar esse elemento feminino se eu tô só querendo, né, ser o elemento masculino de sucesso, Então, assim, a gente percebe que existia muito essa ruptura, né? Sim. Ou eu sou assim ou eu sou assado, quando a gente não precisa ser uma coisa ou outra, né? Ou você é muito valente ou você é muito frágil. Exatamente, a gente não é nenhum dos dois, né? Não é. precisa ser só valente e nem só frágil. A gente pode ter as nossas vulnerabilidades, como qualquer ser humano, e as nossas fortalezas. Com certeza. E quais seriam esses primeiros sinais para a mulher saber que ela está numa relação abusiva? Então, eu acredito assim, que o primeiro sinal é a tentativa de controle. E aí, assim, a gente pode partir dessa tentativa de controle para várias questões. O ciúme, né? Assim, olha, mas você tá com essa roupa. Então, começo ali também a colocar pautas, né, do que você deve ou não vestir, como se eu fosse dono do seu corpo, de alguma forma, né? Eu começo ali também a questão de te tirar um pouco, não, essa sua amiga ali não vale nada, essa sua amiga ali não presta, eu tô querendo que você abra o olho, eu tô fazendo isso pro seu bem. Todos esses discursos de afeto, eu falo que a gente precisa... De proteção, estou fazendo para o seu bem. Eu tô cuidando de você. E assim, essa mulher, talvez, por essa tentativa de buscar essa afetividade que ela não teve em algum momento da vida, enfim, ela deposita nesse homem como é o salvador. E ela também é a salvadora desse homem. Porque a codependente é a salvadora, né? Ela se coloca como, não, eu vou cuidar, eu vou controlar. Então, assim, acaba que vira uma relação. Eu falo que o relacionamento abusivo, ele, óbvio, não é só o homem que é abusivo, né? Que a gente já falou. A mulher também pode ser abusiva, mas acaba virando um relacionamento doentio. É verdade. Das partes, né? Porque, assim, acaba tentando controlar o outro e a gente começa a entrar em uma questão de relacionamento doente, né? E que a gente precisa... Um apaga o outro, né? Então, exatamente. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é perceber essa necessidade do outro de te controlar. De achar que está protegendo. Sim, e de te controlar. Você, não vai ali por seu bem, não faz aquilo. Você tem quantos anos? Você tem, né? Você tem quantos? Você não sabe se proteger ainda? Você precisa que uma outra pessoa, uma figura masculina, faça esse papel. Será que você está buscando seu pai ali? Te protegendo de novo? E aí isso, para mim, me dá uma sensação de conforto emocional. Então, assim, a gente também... Eu falo que a gente não pode pensar, assim, numa linha cartesiana. Isso porque é aquilo. Ele falou que me ama, então ele pode falar pra mim que não é pra eu andar com essa pessoa, porque ele tá falando que me ama.
Por que eu quero e que essa pessoa começa faça assim, isso? né, doutora Tiana? Começa assim, depois pode partir até para um feminicídio. Sim, e hoje se tem muito, né? Você sabe que o Brasil é um dos 5 países que mais tem, né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso com seriedade. A violência doméstica, ela tá aí. Ela tá aí em todas as classes sociais. Que até que se chegue as vias de fato, as vias né? de fato, já se passou muita coisa, Sim. né? Porque ele não chega num dia e vai A gente fala que começa muito com essa violência mais psicológica, de manipulação mesmo, né? E aí a gente até tem, né, na violência doméstica, o ciclo da violência doméstica, que vem, né, nessa questão do dano psicológico, para depois vir para o dano físico e a lua de mel. Porque assim, eu começo ali te agredindo, às vezes verbalmente, você tá meio gordinha, né? Olha, você precisa voltar aí. Olha, eu tô fazendo isso porque eu gosto muito de você. Olha, aquela sua amiga. Então, assim, começa com essas questões psicológicas, né? E depois também pode partir, sim, para uma agressão física. E depois a lua de mel, né? Porque eu preciso de você novamente ali. Porque eu sou um sujeito fantástico. Por isso que muitas denunciam e depois querem tirar Querem voltar. Porque não vou fazer mais isso. Olha, eu tava. É porque olha o que você fez eu fazer. Quantas, né? O sentimento de culpa. Eu falo que, sabe quando você percebe que você está num relacionamento abusivo? Quando você precisa pisar em ovos com seu parceiro. Sabe quando você vai conversar qualquer coisa e você acredita que gente, assim, uma vale coisa a dica, mínima, hein, gente? É. Vai pisar devagarzinho, já sabe. Se você hoje aí acredita que você está pisando em ovos para falar com seu parceiro, que uma coisa mínima vira uma grande discussão, pode ligar o pisca-alerta, né? Eu acho que é por aí mesmo. A gente precisa ir identificando. Para a gente não chegar no final e falar, nossa, eu só percebi que ele era assim depois de tudo que me aconteceu. Eu acho que há sinais, né? Então, assim, os sinais, eu botei aí, né? Essa raiva, né? Essa coisa que é muito do nada, né? Assim, acontece uma coisa simples que vira uma coisa muito complexa dentro da relação. Então, assim, essas discussões são frequentes, o ciúme é frequente, a vontade de controlar o outro é frequente. Acho que isso tudo são sinais de que você precisa abrir o olho, assim, de que realmente... E no caso, quem é abusivo tem que procurar um tratamento psicológico. Sim. Eu acho que assim... Talvez até psiquiátrico. Talvez sim, porque às vezes também... a gente fala hoje, assim, que muitas vezes um transtorno não é só um transtorno. Né? Às vezes um transtorno está ligado a vários outros transtornos. Né? Uma história de vida, talvez. Sim, às vezes assim, você percebe pela questão da família, né? Assim, então estrutura familiar. Então, assim, por quê? Porque a minha autoestima está ali naquela base. Então, se eu deposito ali no outro tudo, esse outro, se ele não me der tudo, eu vou sempre estar ali querendo sugar mais um pouco. Né? Então, assim, você percebe nesses discursos de afeto que é sempre essa coisa de proteção. Eu te amo. Eu faço isso porque eu te amo. E normalmente as mulheres fazem tudo. Muitas mulheres acabam entrando num enredo, né? Eu falo que é romantizar, né? Romantizar o aspecto Mas abusivo. às vezes por medo, não. Medo de sofrer alguma violência ou não? Talvez. Eu acredito assim, que às vezes as mulheres entram em relações porque... Assim, medo de sair de uma relação, às vezes tem filhos... Dependência financeira, né? A dependência financeira, ele é um fator que não protege, né? Assim, a mulher, de alguma forma. Porque se eu dependo desse outro, é muito mais provável que meus níveis de tolerância às agressões, tanto verbais como físicas, ou enfim, né? Elas acabam sendo mais tolerantes, né? Com a abusividade, quando de fato elas têm uma dependência financeira. Então, se você percebe que essa dependência financeira é utilizada pelo outro como uma forma de controlar você, né? Porque assim, existem muitas pessoas que eu quero ser dona de casa e tudo bem, a gente tem que ser o que a gente quiser ser, né? Mas se essa dependência te torna, você dá o controle na mão do outro, aí, né, você acaba sofrendo abusividades e deixando passá-las porque você depende daquele outro para sobreviver. Então, eu acho que aí, né, a gente tem que começar a repensar. A mulher não vale nada, né? Ela passa, porque o outro passa a enxergá-la como... Na verdade, eu falo que assim, é difícil às vezes a pessoa sair porque ela se olha... sujeita a tudo.
E ela se olha Qual o através do valor que olhar ela do tem? outro, né? Porque assim, se o outro tá me falando aquilo e ela ele concorda. ela começa a se ver pelo olhar do outro. Eu acho que isso é uma grande característica de quem vive um relacionamento abusivo. Ela não começa a não ter a própria identidade. Ela não se vê como ela é. Às vezes assim, a gente Vai abandonando tudo, vai né? abandonando tudo. Então assim, como é que eu percebo que eu tenho valor? Como é que eu percebo que eu tenho minhas metas, que eu tenho os meus desejos, que eu tenho as minhas escolhas, Sim. se eu vivo num relacionamento em que isso não me é permitido? E assim, não me é permitido porque senão eu não como. Né? Então, assim, eu acho que essa dependência financeira em um relacionamento abusivo, a gente começa a ter que abrir um pouco assim esse aspecto da vulnerabilidade social mesmo. Sim. E pensar assim, essa mulher precisa buscar redes, né? Precisa buscar, às vezes, talvez para sair desse relacionamento, uma ajuda, um apoio financeiro mesmo, antes, né? Mas isso não existe, né? Se não existe? Eu digo assim, eu te falo assim, para ela buscar um apoio quando ela é dependente total, quando vamos supor, porque tem muitas que são casadas e vivem ali dentro de casa, cuidando de filhos, e não tem uma ocupação profissional. Né? Mas, por exemplo, E assim, aí? eu acho que aí a gente também tem que pensar no aspecto jurídico, né? Então, assim, se ela ali está numa condição e ela tem os filhos, e ela cuida dos filhos e tudo, eu não preciso viver uma relação em que há uma abusividade ou que há uma violência doméstica, se houver, né? Se, na verdade, aquele marido vai ter que continuar cuidando dos filhos que vão ficar. Então, assim, a gente tem que buscar, eu falo que, assim, além do apoio financeiro, não é só isso. Eu acho que a gente tem que buscar informações. Eu acho que a informação, ela liberta, né, o ser humano. Muito. E a parte jurídica, eu acho que, assim, a gente precisa buscar conhecer um pouco, assim, o que eu teria direito. O que a lei me permite hoje? Então, às vezes, buscar, e hoje os fóruns têm isso também, né? Que tem ali a Defensoria Pública, que você pode ali tirar algumas informações, né? Existem hoje grupos também de violência doméstica, existe aqui Mulheres que Amam Demais também, né? Existem grupos, assim, buscarem outras mulheres, fortalecer essa rede, porque quando você tá com uma pessoa abusiva, essa rede é exterminada. Então, o que é o primeiro passo que uma pessoa que está vivendo uma relação abusiva pode fazer? Buscar redes. Buscar redes. E buscar informações. Gente, buscar redes. Anotem. E informações jurídicas também, né? Porque eu falo que assim, a gente como apesar que hoje todo mundo, né? eu acho que todo mundo já busca, né? Eu acho que antigamente existia mais um mito, acho que elas até se escondiam por medo. Né? Acho que hoje as mulheres já falam mais, já vão em busca, já ajudam. O Google tá aí, acho que o povo pesquisa eu acho que é tudo. O conhecimento, né? Por isso eu tô falando, eu acredito muito que o conhecimento ele é libertador, porque assim, por exemplo, eu já tive pacientes, né, que você tem que notificar a violência doméstica. Você como psicólogo, né, você tem que notificar, não a notificação compulsória na justiça, é só a notificação para poder estatística, né? Mas notificação pro abusivo? Não. Quando você pega você notifica para seu paciente. Para rede pública, né? Para ela poder fazer. Não sabia. Pois é, isso inclusive está num das normativas do CFP, né? Por isso que eu falo que às vezes assim, o direito e a psicologia, eles precisam andar juntos, né? Não, você vai notificar, né? Para que estatisticamente, como que eu vou saber como estão os níveis de violência se ninguém falar que existe a violência? Então, assim, existe a parte subnotificada, né? Mas existem as notificações. Então, assim, é importante a gente saber que precisa notificar. Não notificar as autoridades policiais, mas notificar os órgãos que fazem políticas públicas, né? Porque às vezes a própria mulher não quer denunciar ou quer ficar ali. Mas aí o psicólogo precisa fazer essa... E muitos psicólogos acabam não sabendo, né? Porque precisa saber estatisticamente mesmo, né? E tem a parte compulsória que é, por exemplo, eu sei que essa minha vítima, ela pode sofrer uma violência, pode ser um feminicídio, e aí o sigilo profissional também pode ser cortado. Para que se preserve o bem maior, né, que é a vida. Mas assim, isso é muito raro, casos, né, assim, que a gente acaba tendo que fazer esse tipo de intervenção, mas é possível. Porque, assim, eu acredito que a gente precisa conhecer a lei, conhecer os nossos direitos, né, como mulher, como esposa, né, assim, e como pessoa, porque, assim, eu vou viver um relacionamento abusivo, eu vou sobreviver ali, vou acabar com a minha autoestima, não vou conseguir me reerguer, porque eu preciso depender financeiramente desse homem. Vale?
vale esse... Vale sua liberdade de vida? Vale a única vida que você tem? Pois é, eu falo assim que a nossa jornada aqui é única, né? Única. Então, assim, você tem que torná-la... Então, assim, a minha posição, pelo menos como psicóloga, eu falo que é reerguer essas mulheres, que esses pilares foram derrubados, reerguer pilar por pilar, para que essa autoestima fique fortalecida, para que eu veja que eu tenho valor, que eu tenho significado, que eu posso transformar a minha vida, que eu posso aprender uma nova função, que eu posso, às vezes, eu fico muito em casa, mas eu não posso aprender a fazer um doce, eu não posso aprender a fazer um bolo, eu não posso aprender... Enfim, quais são as minhas habilidades como mulher, como pessoa, né? Como que eu posso tirar essa renda? Eu preciso realmente viver mal, viver sendo violentada diariamente no meu psicológico, ou sexualmente, ou fisicamente, para que eu fique ali naquele status de mulher feliz, quando na verdade eu estou destruída? Eu acho que isso é um preço muito caro, né? Você está dando a sua vida na mão de outra pessoa, tem certeza? Eu estou falando que eu tenho, inclusive, clientes que às vezes chegam até na loja e angustiadas, sabe? Assim, preocupada, e a pessoa vigia o tempo inteiro, e eu falo, meu Deus, assim, é muito complicado, né, você levar uma vida assim. E é interessante porque, o que eu te falei que eu trabalho só com mulheres, né, eu já trabalhei em situações porque a gente vê que isso é uma coisa bem comum. É real, né? É real. Eu falo que é a psicologia do dia a dia, né? A gente aplicada à realidade. Então, assim, a gente vê mulheres que estão sendo agredidas e não é só na periferia. Não. Por isso que eu tô te falando. Não é só na periferia, que a gente acha que são pessoas que não tiveram estudo, né, para ter uma atitude, e não tem nada a ver isso. Eu falo que, assim, esse controle, né, que o outro exerce sobre você, né, acaba sendo em várias vertentes, né, é nos amigos, é na família, é em tudo. É em tudo. Então, assim, ele não vai controlar só a roupa que você veste, só não, porque já é muita coisa, né? Mas assim, ele não vai controlar o que você veste, o que você gasta, o que você anda, com quem você anda, com um parente que você vê ali. Ele vai controlar a sua vida, por quê? Porque ele tendo a sua vida na mão dele, ele faz o que ele quiser. É verdade. Então, assim, ele faz o que ele quiser. Mas também perde o valor para o homem, né? A hora que a mulher abre mão de tudo... Eu acredito assim que a gente, quando depende de outro, né, a gente entrega muito, né, da nossa vida para esse outro. Eu ainda acho que assim a liberdade financeira ela é um grande benefício, né, que nós mulheres conquistamos, né, porque isso, se você for olhar, é até recente, né? E eu acho que, assim, esses direitos que a gente conquista, no direito, né? A gente fala que todo direito reluz de uma luta. Se hoje eu posso estar aqui, né? É porque outras mulheres me precederam. É porque eu vi como minha mãe se relacionava, eu vi como pessoas que eu admiro se relacionavam. Então, assim, a gente tem que perceber que na verdade, a gente poder estar falando hoje aqui, eu e você, abertamente sobre relacionamentos abusivos, sobre violência doméstica, sobre como que a gente pode procurar rede, isso é uma coisa, é um ganho enorme. Isso tudo veio de uma luta de outras mulheres que precederam a gente. Porque você acha que os homens queriam dar tudo assim, não, olha, vamos dividir os nossos empregos. Não, olha lá, por que hoje no serviço público eu ganho a mesma coisa do que meu coleguinha que é homem? Isso hoje é assim, né? Por quê? Porque existe uma lei. Mas ainda existe, mas ainda até... Cargos de chefia. Se a gente falar que não existe, é mentira, né? Mesmo os cargos de políticos hoje, a minoria mulher estão querem mudar tudo isso, né? Quem gosta da política, é necessário, né? Mas está caminhando para isso. Inclusive, a gente entrevistou aqui a candidata a deputada distrital Érica Filipelli, né? Que tem batalhado muito, que é a secretária da Mulher no Distrito Federal. E eles estão batalhando muito para trazer as mulheres para essa frente. Mas ainda, ela falou, ainda é muito pouco, está ainda... Eu acho que assim, a gente vem conquistando, né, nossos espaços, mas se a gente falar que é igual, estaríamos enganando, né, falando uma inverdade, porque assim, você vai percebendo em lugares assim, extremamente masculinos, né, locais de trabalho extremamente masculinos, que esses cargos de direção, de chefia, acabam sendo vinculados mais aos homens, né? Por quê?
Porque a gente ainda tem questões de gênero que estão incutidas, né, nas pessoas. E a gente precisa transformar isso. Então, assim, hoje a gente também vê homens que cuidam de casa. Mas qual a proporção disso? Não é a mesma proporção. Muito então, baixo. assim, a gente caminha, né? Mas eu acredito muito que todo direito reluz de uma luta. Então, se a gente está aqui hoje é porque estamos lutando também e outras mulheres lutaram por nós, né? Então, assim, eu acho que esse espaço na política, esse espaço na polícia, né? Esse espaço nos contextos sociais, nos contextos onde a gente vive, ele precisa existir, precisa dar espaço para essa mulher Acho falar. que as próximas gerações vão pegar isso bem mais... As mulheres mais empoderadas as mulheres já são, mas eu digo assim, mais no poder, mais donas de si, mais ocupando cargos mais que os homens antes ocupavam com a maioria, né? Eu falo assim que até às porque vezes... tem muito mais mulheres que homens, né? Com certeza, né? Assim, eu acho que esse enfraquecimento, né, que acontece nos relacionamentos abusivos da autoestima, quando a gente fala assim, mas para que autoestima? Para que essa mulher precisa ter essa autoestima? A gente com autoestima boa, a gente também sofre, a gente também vai ter os incidentes da vida, porque eles acometem a qualquer ser humano, mas eles podem ser mais bem vistos. A gente pode enfrentá-los de maneira mais imponente, né? Sim. Assim, eu saber que estou vivendo um relacionamento abusivo, eu conseguir identificar um relacionamento abusivo, ele vem através do conhecimento. Então, se eu percebo que esse outro está dando esses sinais, eu não preciso esperar ele chegar a cometer alguma violência, ou assim, permitir que esse outro manipule também, porque a abusividade está ali na invisibilidade, né? Então, assim, eu estou manipulando para que aquilo aconteça daquela forma. Sempre, né, de novo, os discursos, né, a gente precisa, as falas, né, são muito recorrentes. Eu estava vendo um estudo, assim, que 60% das mulheres que vivem relacionamentos abusivos, os parceiros têm uma tendência de controlar as redes sociais delas. Então, assim, olha, você curtiu não sei o quê, olha, você tá vendo isso aí. Nossa, chega a esse ponto... De controle, assim, de você perceber assim, ó, eu vi que aquela pessoa... Então, assim, a gente percebe que, assim, até essa historicidade mesmo que eu falo, vem mudando também. Então, assim, não são aqueles sinais, talvez, de um tempo atrás. São novos sinais de porque já não tinha tanta internet, as pessoas não eram tão viciadas, né? Sim. Porque hoje, até o início dos relacionamentos são através da internet. Sim. Né? As pessoas hoje não se conhecem, porque fulano apresentou alguma coisa. Sempre, a grande maioria hoje são por sites de relacionamentos. Sim. Né? E assim, graças a Deus, assim, eu acho muito bacana essa questão da mulher também se relacionar, né? Eu, outro dia, lá no meu Instagram, porque eu falo, né, muito sobre essa parte feminina no meu Instagram, e eu recebi, assim, uma pessoa falando, né, que as mulheres de 50 anos, né, elas ficam invisíveis sexualmente, amorosamente. E aí eu conversei até com essa pessoa e falei assim que não era isso que eu estava vendo no meu consultório. Assim, que na verdade eu tenho mulheres... Eu então vou dar meu... depoimento. Eu falei depoimento assim, eu acho que às vezes você vê assim, porque dentro da sua história familiar isso acontecia, porque ela narrou repressão, a história. né? E aí agora você se coloca nessa posição. Então, assim, a gente também precisa ver se a posição que a gente se coloca nos relacionamentos está muito ligada à questão da história da nossa família. Se a gente está perpetuando, às vezes, alguns erros ou preconceitos, né? E que não funciona assim, né? Que eu te contei, assim, que eu tenho pacientes que se casaram aos 50, né? Então, assim, eu acredito que você vai ser o que você acredita que pode ser. Exato. Se você falar que você não pode, você não pode. Se você falar que você já pode, colocou uma pode. barreira e daquilo, sua cabeça já não aceita nem... Exatamente, da mesma forma que essa pessoa. Se eu botei na minha cabeça que ele é o amor da minha vida e que eu vou aceitar tudo que esse outro faz... Eu vou aceitar tudo que esse outro faz e vou tentar o quê? Romantizar de novo. Romantizar o abusador. Ele é espetacular. Ó. E assim, e o homem, ele se coloca nisso. Causa, só que na verdade não é que ele faz aquilo, é ele. Não é você, não é uma questão de uma relação assim, o parceiro,
Existe o amor? Olha, eu acredito assim que é muito psicóloga, difícil, né, assim a gente falar do amor, porque o amor é uma percepção. Eu falo que o amor é reforço. E eu espero que seja um reforço bom, Porque positivo. ninguém é dono de ninguém. Ninguém é controla. dono. A gente não controla. A gente percebeu nessa pandemia também que teve. A gente não tem controle de nada. Nada, nem dessa doença. Então, pra que a gente quer ter controle sobre o outro? Se a gente não teve controle nem sobre a gente, muitas vezes, né? Então, se a gente precisa compreender que o outro é o outro, eu sou eu, nós entramos nessa relação para acrescentar um na vida do outro. Então, você já viu aquela frase que o pessoal fala que eu não concordo, né? Assim, nós somos um só. Eu não sou fundida no meu marido. Também nunca concordei com isso. Amo meu marido, acho que ele acrescenta muito. Tem que ser como um só. Mas assim, não somos São dois indivíduos diferentes, Somos pensamentos duas diferentes, pessoas. vieram de lugares completamente diferentes. E aí você romantiza isso, né? É. Você precisa ser o outro. O homem né? é menos romântico, né? A mulher eu acho que é mais... Olha, eu hoje, eu acho que assim, com certeza a mulher acaba pela própria história social, cultural, né? Assim, você lembra, assim, você deve lembrar, porque eu lembro também, que aqui em Brasília tinha um lugar que a gente aprendia a descer a escada, a comer, e assim, isso existia na minha época. É a Socila. Então, É a Socila. então, a gente sabe que... Mas ainda existe, não? Sim, a gente pode aprender a se comportar na mesa, se comportar, né, pela gente, mas não para poder impressionar ou falsear para o outro. Então, assim, eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Mas eu acho que depois dessa coisa das redes sociais, as pessoas estão mais naturais. Algumas, né? Outras fazem uma novela, né? Será? Incorporam personagens. Mas eu acho assim, tanto que as redes sociais, as que mais crescem, os perfis, né? Porque são os mais naturais, né? Quando a pessoa mostra realmente como ela é de verdade. É, né? Mas assim, a gente percebe também que assim, a rede social, ela veio, né? Eu acho que ela tem coisas muito positivas. Eu aprendo muito com várias pessoas. Então, assim, existem várias dinâmicas. E eu acho que a gente pode usar a rede social para a gente disseminar luz, conhecimento. Tem um lado negativo demais também. Mas eu acredito que tem um lado negativo. As assim, pessoas querem alcançar o que, às vezes... Qual a sua referência? Né? Então, assim, a gente fala até na ciência do bem-estar, na psicologia positiva, né? Que a gente precisa observar muito quais são os nossos referenciais. Qual é meu referencial? Aquele meu referencial está dentro da minha realidade de vida? Porque, assim, se eu sempre estiver buscando alguma... E eu também escuto muito... E, nossa, hoje eu falei, gente, meu Deus, eu escuto muito isso e eu queria muito falar para você, não falar isso. Eu escuto muito assim, Tiara, eu estou buscando a minha melhor versão. Gente, vamos lá. Eu acho que, assim, quando a gente pensa que a gente está buscando, a gente está sempre buscando, a gente não está vivendo o nosso momento presente. Mas isso aí virou moda agora. Clichê, né? É um clichê. Mas assim, eu até gosto de clichês, mas assim, esse daí eu compreendo assim, como se a pessoa não tivesse aquela vida presente. Eu tô sempre buscando alguma coisa que eu não sou. E ali eu estou sempre descontente de alguma forma. Então, assim, ali tem autoestima, autoaceitação. A gente precisa aceitar. Eu falo que a gente tem que entender que a nossa melhor versão. Mas eu acho que quando a pessoa fala isso é porque ela está procurando se melhorar. Por exemplo, um abusador, quando é assim, ele não pode mudar? Eu acredito que sim, quando ele percebe, né? Assim, eu acho que assim, a melhor versão que eu falo é que assim, eu falo que é que nem a escada da nossa casa, assim, pelo menos você tá ali subindo e descendo o tempo inteiro. Que de vez em quando você pode até tropeçar na própria escada. Sim. Mas que assim, a gente precisa saber onde que a gente deve se apoiar. Verdade. Então, assim, eu acho que a melhor versão é diária. Eu quero melhorar, mas eu tô percebendo o que eu sou hoje. Eu tô aceitando o que eu sou hoje. Porque se eu não tenho autoaceitação, eu não tenho autoestima. Se eu não aceito quem eu sou hoje, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, eu me percebo como uma pessoa de valor, eu também vou me inserir em relacionamentos abusivos. E aí, assim, às vezes a gente acha, mas era esse parceiro que era muito abusivo com essa minha amiga. Quando, na verdade, a minha amiga vai lá e se relaciona de novo com outro parceiro abusivo. Então, assim, o dedo podre, deixa eu falar, né? Essa tem dedo podre. Não é dedo podre.
Na verdade, é uma repetição de padrão, é uma repetição né? de padrão. Porque é familiar. Tudo que é familiar pra gente, a gente tende a repetir. Mesmo com coisas que são disfuncionais. Porque a gente já compreende como é viver naquele contexto. Então, a gente precisa realmente entender um pouco dessa base da nossa autoestima, como ela está sendo formada, perceber que ela é dinâmica e se reconstruir. Porque senão, você sai de um relacionamento abusivo para entrar em outro. Normalmente, né? A pessoa que é abusiva, ele deve ter tido lá na infância um pai, uma mãe, que fizeram esse jogo também. Às vezes há questões de identificação. A gente não pode afirmar porque, né, assim, há uma não sabe da história de vida de cada um. É muito complexo, assim. Mas assim, a gente percebe muito que às vezes há uma substituição. Uma falta de atenção. Uma substituição de afeto naquele outro. Então, assim, eu tento buscar, né? Então, assim, eu reinvento na minha fase adulta as coisas da minha infância. Então, eu tento substituir, assim, eu não tive aquilo, então agora, olha, eu vou controlar porque amar é ter controle. Tem pessoas que pensam isso. Amar é saber que aquele ali vai ser fiel para mim o resto da minha vida. Isso é amor. E assim, quando na verdade a gente não tem certezas na vida. Eu fico pensando, como uma pessoa pode pensar nisso e achar que o outro, que isso vai acrescentar na relação? Eu acho que assim, é justamente a questão desses Porque você quer viver com alguém com amor. Você quer viver bem, né? Foi o que a gente falou. A gente quer falar o quê? De relacionamentos bons, relacionamentos saudáveis, relacionamentos positivos. Então, quando a gente vem tratar de relacionamentos abusivos, a pessoa nem quer falar sobre isso. Então, assim, você percebe que às vezes assim, é até difícil você conversar com uma amiga, presta atenção ali. Por quê? Eu não tenho nem coragem de falar isso com nenhuma. Mesmo sabendo que vive, né? É. Por quê? Porque a gente está muito mais aberto a falar coisas boas. Que a outra pessoa pode né? se sentir ofendida, né? De você trazer isso também, né? Sim, mas assim, eu acho que a clarificação ela é importante, né, Mariana? Porque assim, muitas vezes a pessoa tá numa relação extremamente nociva para ela, tóxica, e ela não consegue perceber. Ela consegue ver que aquele outro tá cuidando dela, né? Então, assim, é uma necessidade que eu tenho de ser cuidada? Será que eu não fui cuidada em alguma etapa da minha vida e agora eu quero que esse outro substitua esse afeto que eu não recebi lá na minha infância? Então a gente sabe que há reinvenção da infância na fase adulta. Isso é certo. Mas a nossa autoestima, é o que eu falei, ela é dinâmica. Você não é uma coisa só. Tanto não é uma coisa só, que a gente sabe, por exemplo, que na maternidade a autoestima ela diminui. Quando a mulher está gestante, foi feito um estudo até na Holanda, foi feito um estudo com 94 mil mulheres. E isso, assim, na verdade, existe fatores que demonstram. É uma insegurança, né? Sim, porque eu tô aceitando ali aquela fase, como que tá meu corpo? Como é que tô eu? Então, assim, a gente tá falando também de relacionamentos abusivos, e o relacionamento abusivo na gestação, no pós-parto, que essa mulher tá fragilizada. Inclusive, existe a rejeição ao filho, né? Muitas rejeitam o filho, né? Você vê quantas mães de um outro grau, mas que jogam o filho na lata do lixo. Sim, o puerpério, né? Assim, também é uma coisa que precisa ser... Mas, assim, enfim, né? Tudo isso aí a gente percebe que tem a questão da autoestima. Porque, assim, ali na autoestima tá a autoconfiança, tá a autoaceitação, tá o autorrespeito. Então, assim, veja quantos pilares ali são destruídos no relacionamento abusivo. Como que você vai ter autoconfiança se o outro só fala que tudo que você faz tá errado? Como que você vai se aceitar se esse outro sempre vê os seus pontos ruins? Você tem que ser muito segura de si, né? Eu acho que você tem que ser muito segura de si. Como é que a gente se torna? Eu falo que a gente às vezes não tá pronto. Mas como é que a gente se torna pronto? Andando, caminhando, pesquisando, conhecendo. Seguindo a vida, né? Seguindo a vida. Eu falo fazer terapia também, né, gente? Porque... Mas eu acho que terapia é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Sim. Porque ninguém A gente não nasce perfeito, né? Não existe perfeição, nem com terapia, nem sem terapia. Mas todos nós temos um lado que é deficitário de alguma coisa, de uma atenção, ou existe uma carência de alguma forma. E a gente, com certeza. Se todos nós fizéssemos terapia, seria... Eu falo que, assim, um dos itens também, como é que eu saio dessa, né? Uma pergunta, como é que eu saio? Exato, como sai? Descobri que estou num relacionamento abusivo. Vi aqui, né, com a Mariane, descobri que estamos num relacionamento abusivo. O que você pode fazer? Eu acho que, assim, primeiro que a gente falou, né, busque rede. Mas eu dependo dele financeiramente, né? Busque apoio financeiro. Vá tateando, faça um planejamento para sair disso.
né? Às vezes a gente precisa pensar em questões práticas, Sim, né? claro. Então faça um planejamento para que você possa sair disso, né? Sair dessa dependência. Sim. Ou procure também, né, as questões jurídicas. Conheça os seus direitos. Vá atrás de saber assim, quais são os seus direitos em relação a essa relação. Eu dependo dessa pessoa, mas ela também, eu estou dando, né? Tem contrapartida numa relação. Não é só um dando, né? Então, assim, ele está dando, às vezes, a parte financeira, e você está cuidando dos filhos, você está cuidando da casa, você está cuidando desse homem poder chegar nessa casa. Sim. E tá tudo bem, né? Porque eu falo que, assim, ele está amparado, ele está sendo amparado. Às vezes a pessoa fala assim, mas ela vai tirar o que ele construiu. Não, ele não construiu sozinho. Então, se ele não construiu sozinho, são dos dois. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa, eu acho, saber, conhecer nossos direitos. Então, assim, se você não sabe, vá atrás de conhecer, consultar, né? Consulta um advogado para entender, ou vá lá no fórum. Sim, a Lei Maria da Penha, ela protege quando a mulher chega já numa delegacia para fazer uma denúncia, quando ela já... Não necessariamente. Já chegou no quarto, já apanhou. Não. A mulher, ela xingou, é uma violência. A gente está ali na moral. Existe a violência moral é o quê? Difamação, calúnia. Então, se ele está me xingando, se ele está sempre... Ele não pode te xingar. Sim. Você não tem o direito de falar isso para o outro. Você não tem o direito de frequentemente atacar o outro. Difamar, denegrir sua imagem, você tá gorda, você tá feia. Isso daí já é um tipo de violência. Então, existindo qualquer um desses tipos, ou medo, né, de que isso possa acontecer, já há o afastamento do lar, pode ter. Então, existem várias medidas, né, que judicialmente essa mulher pode ter para se proteger do abusador. Eu falo isso porque muitas não sabem sobre isso. Acha que tem que levantar para poder porque fazer. Às vezes a pessoa acha que precisa seguir na violência física, né? Quando na verdade existem, que eu falei para você hoje, né? Que existem 5 tipos de violência. Se você estiver sofrendo qualquer um desses 5 tipos, você já pode buscar o apoio, né, das autoridades, sejam policiais ou autoridades judiciais, né? Então, assim, a gente precisa buscar apoio. Então, assim, eu acho que essa é a primeira coisa. Identifiquei, vou buscar apoio. Fazer terapia, né? Eu acho que, assim, a terapia pode ajudar você a fortalecer. E também mesmo para o casal, quando eles já se encontram numa situação, buscar uma terapia para tentarem resolver nessa relação. É importante para ambos. Eu acho que a terapia sempre é uma das soluções. Eu acho que assim, a terapia, eu falo assim para as minhas pacientes, né? Eu tô aqui para ampliar perspectivas, né? Então assim, às vezes quando a gente tem um problema, eu sempre falo isso, é como se a gente visualizasse nosso problema assim. Então, assim, eu não tô vendo mais nada, só tô vendo o meu problema. E às vezes precisa de uma outra pessoa para ajudar você a caminhar para trás, para que você possa ver o seu problema de uma forma ampliada e para que você possa abrir um leque de possibilidades para avaliar o que pode ser feito. Então, por exemplo, estou sofrendo uma violência, peça ajuda. Leia sobre a coisa, faça terapia, conheça. O autoconhecimento é um poder inestimável que ninguém te tira. É verdade. Autoconhecimento, assim, eu sempre falo, autoconhecimento é um poder tão grande. Se as pessoas soubessem, a gente não faz terapia porque precisa de fazer terapia. A gente faz terapia para que a gente possa ampliar as nossas perspectivas, para que a gente possa se conhecer na profundidade, para que a gente possa ver que a nossa autoestima é ali, a espinha dorsal dos nossos comportamentos, e enfrentar a vida de uma forma muito mais erguida, mais empoderada, mais feliz e com bem-estar. E segura, né? Exatamente. Segura de que você pode, muitas coisas. E outra coisa, sabe que a mulher que vive um relacionamento abusivo, ela acha sempre assim, não vai ter mais outro, né? Tão maravilhoso como aquele, né? Gente... Porque ele é tão maravilhoso, né? Ele faz tudo por você, ele te ama tanto, né? Então, ninguém vai me amar como esse homem me ama. Sim. Por né? isso então, que ela vê distorcido, ela vê isso né? como um amor. Sim, e ela vê de uma forma distorcida. Quando anulação não é amor. Anulação é dependência emocional. Fique bem claro, né? Assim, às vezes a pessoa acha assim, não, eu tô fazendo isso porque ele tá cuidando. Anulação é dependência emocional, não é amor. E de ambos, né?
Ela Sim. porque tá aceitando e ele porque tá fazendo. Sim, e assim, às vezes a relação tá doente, né? Não é só o homem ou só a mulher. Sim, Aquela o outro. relação pode ter ficado doente. É. E assim, não, mas eu quero que essa minha relação dê certo, eu quero que desadoecer essa relação. Então eu vou começar uma relação nova com o mesmo parceiro, talvez. Com o mesmo parceiro, talvez, é possível a gente reinventar uma relação. Reinvente a sua rotina. Isso é um Exato. dos pilares. O que você gostava de fazer antes de conhecer essa pessoa? Quais são os seus prazeres? Quais são os seus desejos? Quais são suas metas pessoais? Qual o seu poder de escolha? Qual o seu poder de decidir que roupa que você veste, onde você vai, o que você come? Exato. Se você não tem esse poder, cadê Gente, você? a vida é só essa aqui. A gente pode até existir, né? Nesse caso. Eu sou espírita, então assim, mas não que isso, mas essa daqui é importante. Porque se você não viver bem nessa, a outra você não sabe. E tem uma outra coisa, né? Você tem que levar coisas boas Tem daqui. que levar coisas boas, e eu acho que assim, quando você percebe naquela experiência, né, que tá ruim, que hoje em dia, né, com a rede social, tem o pessoal stalkeando, ex-namorado, né, seguindo lá, até perseguindo, e outra coisa, e acontece com uma frequência tão grande, né, que já virou, né, até casos jurídicos, né, stalkear, né, mas assim, fora, né, a gente sabe o que acontece, né, mas assim, fora isso, né, eu acredito que assim, o contato zero em relacionamentos que terminaram e que foram abusivos e que você quer se reerguer, olha, É acabou, melhor, né? contato zero é o melhor. Esse negócio de assim, não, mas eu tô falando com ele por educação, nos poupe. Né? Não existe. É uma desculpa. Não justifique, não romantize onde não tem. Então, assim, a gente precisa falar isso. Porque senão, assim... Mas o outro de fora, às vezes, enxerga. A própria pessoa, quando tá ali... Porque quando alguém fala isso pra você, você fala nos povos, você sabe. Mas aquela pessoa não sabe. Não sabe. Às vezes ela não tem ideia do que ela tá vivendo. Sim, é o que você tá falando. Ela tá romantizando e achando que aquilo é a coisa mais natural do mundo. Sim, não, eu falo com ele ainda porque eu sou educada. Gente, se você viver um relacionamento abusivo em que várias violências foram praticadas, você vai ter educação e vai ter contato com essa pessoa que te faz mal. Então, assim, a gente precisa saber os nossos limites e as pessoas que nos fazem mal. Com certeza. E assim, a abusividade que a gente falou lá na família, a abusividade nas relações sociais, a abusividade no relacionamento amoroso. Então, assim, se eu tenho um amigo extremamente tóxico que só me faz mal, eu vou continuar ali. Pra quê, assim? O que me traz, né? Quando você é mais novo, você quer sempre fazer a média com todo mundo. Sim. Eu não sei se é porque depois que uma idade mais madura, hoje eu não faço questão. Eu acho que eu quero só desejo perto ser de mim amado. coisas pessoas que me façam bem. Não faço questão de estar atrás de amizades que eu acho que a pessoa não faz questão e eu também não faço. Sim. Pra mim, se não faz questão, eu menos ainda. E não sofro por isso. Mas quando a gente é mais novo, você quer, somente os adolescentes, eles querem muito agradar. Sim, e por pra isso chamar. você viu que, né, lá na promotoria eles viram como tá crescente relacionamentos abusivos entre adolescentes. Por quê? Porque talvez esse sentido de pertencimento e aceitar, né, assim, a tolerância de ficar aceitando às vezes algumas imposições, porque por que a gente quer ser aprovado? Todo mundo, assim, é humano a gente ter o desejo de aprovação. Mas quando esse desejo vira uma necessidade de ser aprovado, aí que tá o problema. Porque ali me paralisa. A gente quer ser aprovado, muitas vezes, né? Olha, eu fiz uma coisa, eu quero que as pessoas olhem e falem, nossa, ficou bom, né? A gente é humano. Mas quando isso vira uma necessidade, eu preciso sempre estar ali, esperando com que o outro fale que tá bom. Esperando com que o outro fale. Isso também vem da abusividade. Eu espero que o outro me fale. Você está até alimentando o outro, porque quando você aceita isso, você alimenta, né? Sim, com toda certeza. Então, assim, são vários comportamentos. O abusador, quanto mais você garante para ele tudo aquilo que ele quer, eu falo que assim, é como se você está alimentando. Sugando, né? Eu falo assim, que é como... Você já viu, assim, às vezes uma pessoa que vive um relacionamento abusivo e aí ele termina, até o semblante da pessoa parece que ela está sugada, a energia. Às vezes, assim, eu começo a atender uma pessoa... Triste, né? Exatamente. Eu acho assim... Mas às vezes a pessoa não sabe viver sem, né? Ela já acostumou tanto que ela acha que aquilo é normal. Acostumar, né? Acostumar
A gente tem até um termo, assim, na psicologia, né, que é a adaptação hedônica, né, que é isso, nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos com o bom e nós nos acostumamos com o ruim. Só que, assim, em algum momento, a gente precisa abrir o olho se a gente está vivendo ou se a gente está sobrevivendo. Porque eu acho que é o que você falou. Tudo bem que, né, pelo espiritismo, você disse que não seria essa linha, mas, assim, a gente só tem essa vida e essa vida precisa ser bem vivida porque você merece ser feliz, porque você merece ter bem-estar, porque eu não preciso estar num relacionamento que sugue todas as minhas energias e eu posso ter amigos, eu posso ter um relacionamento social, eu preciso. Nós somos seres humanos, ser humano precisa socializar. Né? Então, assim, a gente precisa, sabe, a gente precisa dos outros. Atrair pessoas que te façam bem, né? Com certeza. Porque nas suas amizades também. Com certeza. Essa necessidade, às vezes, quando você é mais nova, de ter essas pessoas, conhecer pessoas que nem fazem questão da sua atenção. Com certeza. Né? Porque aí assim, você começa, a gente começa a ir cedendo ali na adolescência para agradar. Né? Aí tem o tal dos bullying, né? Nos colégios e tudo que tem, eu acho que tem a ver também. Eu acho que é o falseamento, né? Assim, eu lembro até de uma música antiga. A sociedade existe, né? Isso não tem jeito, isso está enraizado dentro da sociedade. Eu lembro de uma música antiga que assim... eu pensei que era uma joia rara, mas era bijuteria, né? Exatamente. Eu acho que é um falseamento, né? E esse falseamento, em algum momento... vai ter o custo disso. Vai. E aí a minha pergunta, né? A pergunta de milhões. Você quer pagar o preço de não ter vida? Ou você quer sua vida de volta? O negócio é viver em paz, gente. Ser feliz, viver em paz, né? E trazer para a vida. Isso aqui é uma passagem. Então a gente tem que trazer para a gente o que é de melhor. É viver tranquilo. Eu acho que é agregar, né? Você vê aqui, o que você está fazendo. Com certeza que o amanhã vai ser melhor. Agregando. Né? Então, assim, o que você está fazendo aqui é o quê? Né? Você está trazendo conhecimento, você está trazendo informação para agregar ao outro, né? Então, assim, a gente tem que ter essa pulsão coletiva, eu falo. Porque a gente não vive sozinho, é a coletividade. Então, assim, é isso. Eu acredito que o relacionamento abusivo, quem percebeu alguns sinais, assim, conseguiu identificar. Acho que foi super... Gente, deu para esclarecer, né? Se vocês tiverem dúvidas... façam aqui os comentários que a doutora Tiara vai responder. Respondo sim. E assim, sempre lembrando, né? Nada de romantizar o que é abusivo, né? A abusividade não é amor. Não é, gente. Não é amor, hein? Não é. Mas assim, infelizmente, né? Ainda vivemos, né, tempos em que muitas mulheres acabam aceitando viver em condições que não merecem. E sair dessas condições, de fato, é muito difícil por conta desses pilares estarem completamente derrubados, né? Então, assim, você sem pilar nenhum, como é que você se sustenta para buscar apoio, para buscar ajuda? Então, assim, a gente também tem uma compreensão coletiva de que essas pessoas precisam de ajuda. Então, assim, conversem com outras mulheres que já viveram experiências assim, né? Assim, de histórias de superação, né? Assim, como que a gente pode superar, né? Como que a gente pode realmente se reerguer e se ver como uma pessoa capaz, uma pessoa de valor. Porque, de fato, somos todos. Todos temos a potência do amor dentro da gente, né? Mas tem quem quer usar, tem quem ainda não consegue usar, e tem quem a gente precisa ajudar a voltar a usar. Dê amor para quem quer receber. Sim, né? Amei. Eu acho que, assim, além de ter trazido uma informação, eu acho que esclareceu para muitos. Para muitos que, às vezes, nem se dão conta. Eu acredito que é muito isso, nem se dão conta. Né? Então, gente, busquem se melhorar mesmo. Busquem uma vida melhor, busquem uma vida de amor. Que é só essa aqui que a gente tem. Eu falo que a gente tem que ter uma atitude de conscientização, né? A gente precisa compreender os nossos atos, para que eles estão servindo, o que eles estão construindo dentro dos nossos relacionamentos. E o que você está agregando para o outro. Sim, e o que o outro me agrega, por que eu tenho nisso nessa relação. Porque, assim, toda relação tem ganhos, tem pós
pós e contras. Sim. Gente, a gente não está nem falando aqui que tudo tem que ser 100%. Não, né? jamais. Eu acho que nem jamais. tudo é 100%. Quem é casado saberá, né? Né? Então, assim, Sabe. não só casados, né? Mas assim, quem vive um relacionamento duradouro, né? Sabe que a gente tem períodos Tem os que são altos mais e baixos difíceis. que fazem parte. Sim, né? e que a gente pode, e mesmo assim, não deixar de ser um relacionamento saudável, lógico. né? Então, assim, a gente pode ter discussões, né? A gente pode colocar as nossas necessidades. Hoje existe, que eu falo... Sempre havendo respeito. A comunicação não violenta. Hoje é um assunto super debatido e não à toa, porque a comunicação não violenta transforma relações. Eu aprender a falar da minha necessidade para esse parceiro, compreender a necessidade desse meu parceiro e falar o que eu sinto diante daquilo, abrindo espaço para o outro se comunicar. Então, é isso que a gente quer numa relação saudável, Com né? certeza. Com certeza. E viver feliz, né, minha gente? Doutora Tiara, muito obrigada. Muito obrigada por esse conteúdo tão agregador, que eu tenho certeza que vocês vão amar também. Quem não viu ainda, pega, volta lá no início. Não pula esse conteúdo, gente. Passa, escuta tudo, porque tem muita instrução nele aí. Eu que agradeço, Tá? viu, Mariane? Estou aqui à disposição. E você aí que acompanha, perceba os sinais, vença os sinais, se reerga, né? E volte a ter paz com você mesma. É o meu desejo. Bom. Ótimo, foi ótimo. Ô, gente, outra coisa que eu não posso deixar, aliás, nosso patrocinador, né? Hoje eu acho que eu nem falei, Gabriel, acho que no início, acho que eu até esqueci, né? Que eu estava tão empolgada com o assunto que eu queria trazer para vocês, para apresentar a doutora Tiara. A Bebrand, vocês sabem que é a marca da qual eu sou designer e diretora criativa, uma das designers, né? E ela é também nossa patrocinadora, porque foi através dela que tudo isso aqui surgiu. Então, para quem ama sapato, aí as mulheres com a síndrome de gata borralheira, né? Que eu acho que todas nós temos um pouquinho. Amamos sapato. Né? Uma hora eu vou falar sobre a gata borralheira aqui para vocês também. Quem gosta de qualidade, quem prima pelos seus pezinhos e calçar um sapato bacana, é a Bebrand, gente. Né? No Instagram lá, @BebrandLoja. O meu pessoal é o mari.baldez e visitem a Baldez Brand, que eu tenho certeza que vocês vão amar. São sapatos maravilhosos, são sapatos todos em couro, não vou deixar de falar, não vou deixar de mostrar, até nossa sola é de couro. Para quem gosta de um sapato de qualidade, é a Bebrand. Muito obrigada, gente, por vocês estarem estarem aqui nos seguindo, compartilhando nossos conteúdos e se inscrevendo no canal. E até o próximo. Beijo pra vocês!